Olá pessoal, novamente, professor Roberto, né? Dessa vez nós vamos falar agora, continuando a aula passada, tá? Nós vamos falar sobre adição e subtração de monômios, tá? Nós vimos algum conceito na aula passada, se você perdeu, adoraria que você voltasse na aula passada, desse outra assistida, porque é muito importante a aula passada para a gente poder prosseguir nessa aula de agora, tá? Vamos aqui para a nossa aula. Bom, como o nome já diz, adição e subtração. Pessoal, o problema que eu vejo em vários alunos é porque eles não sabem o significado das palavras. Então, coloquem na cabecinha de vocês. Adição significa continha de mais. Subtração significa uma continha de menos, tá? Então, adição, continha de mais, subtração, continha de menos. Tá? Eu só consigo fazer essas duas continhas com meus monômios se eles forem semelhantes, tá? Ou seja, se eles têm as mesmas letras, tá ok? Então, em outras palavras, a gente vai ter da seguinte forma: para efetuar uma adição ou uma subtração algébrica entre monômios semelhantes, a primeira parte é identificar se eles são semelhantes, certo? Devemos resolver a operação solicitada entre os coeficientes. O que significa coeficiente? Significa apenas os números. Nós vamos fazer continha de mais e continha de menos entre os monômios semelhantes somente na parte dos números. E a parte da letra nós vamos manter na nossa resposta. Simples. Vamos somente somar os números ou subtrair os números. Tá? Então, eu posso somar x mais x? Sim. Tá? Por quê? Porque x e x são a mesma letra, certo? Ou seja, são semelhantes, é a mesma letra, mesma parte literal. Eu posso somar x mais a? Não, não posso somar x mais a. Por quê? Porque a parte literal é diferente, as letras são diferentes. Tudo bem? Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que toda vez que vocês vê uma letra ou mais sozinha, tá? Se eu tenho uma letra X, por exemplo, sozinha dentro de uma conta, essa letra, na verdade, é o mesmo que um X. Tá? Ele tem esse 1 na frente dele. Tá? Um 1 que multiplica essa letra X. A letra X ela não está sozinha. Tá? Eu apenas escondo o número 1, porque senão minha conta vai ficar muito grande. Tá? Então, toda vez que tiver uma letra sozinha dentro de uma conta de álgebra, certo? Essa letra tem um número 1 na frente dele. Né? Por exemplo, aqui eu tenho AB ao quadrado. Na realidade, é a mesma coisa que 1AB ao quadrado. Esse número 1 sempre vai vir nas letras sozinhas. Tá bom? Então, vamos começar a entender melhor o que seria adição e subtração. Bom, então vamos entender melhor. Eu tenho aqui o primeiro exemplo. X mais x é igual a 2x. Por que será que deu 2x? Né? Então, observa só. Na frente de cada x, eu vou ter o número 1. Né? O nosso coeficiente ele vai ser 1. Então, eu vou somar esse 1 mais 1, que vai dar quanto? 2. Né? A letra eu vou apenas repetir, 2x. Tá? Da mesma forma, vai acontecer com x mais x mais x, que é igual a 3x. Né? Observando bem, eu tenho na frente de cada x, 1 mais 1 mais 1. Né? Então, somando os três, vamos ter 3x. Agora, observe esse novo exemplo. 3x mais 6 é igual a 10, certo? Por que será que deu 10x? Então, observe, se eu pegar apenas a parte do coeficiente, ou seja, apenas os números da frente de cada letra, eu vou ter 3 mais 1 mais 6, né, que é igual a 10, e a letra eu vou apenas repetir. Observe que essas continhas elas só foram possíveis porque os nossos monômios são semelhantes, são a mesma letra. Tá? Então, se são semelhantes, eu posso resolver.
tá? A nossa continha de mais. Observe agora, 3x mais y. Observando a parte literal, ou seja, as nossas letras, elas são diferentes. E se elas são diferentes, nós não vamos conseguir fazer a continha de mais e nem a continha de menos. Então, tenham muito cuidado na hora de resolver as questões. Letras diferentes, nós não podemos resolver. Tá? Então, a resposta dessa questãozinha aqui embaixo vai ser o próprio 3x mais y. Por quê? Porque nós não podemos resolver letras diferentes. Tá bom? Vamos ver agora o que acontece com a subtração, ou seja, com a continha de menos. Tá? É da mesma forma. Tá? Na frente de cada letra que não tiver número, lembre-se, automaticamente vocês têm que ter o número 1 na frente dessas letras sem número. E se eu fizer a continha de 2 menos 1, eu vou ter o quê? 1x. Tá? A mesma coisa acontece com 3x menos 2x. Tá? Eu vou pegar apenas os números 3 e 2 e vou fazer a continha de 3 menos 2. Tá? Que nesse caso 3 menos 2 é 1. O quê? 1x. Eu vou repetir a letra na nossa resposta. Tá? Nesse caso aqui, 3x menos 6x. Tá? Por que será que deu menos 4x? Então, eu vou pegar apenas os números. A regra é simples, gente. Se for semelhante, se os monômios forem semelhantes, têm a mesma letra, eu posso resolver. Só que eu tenho que obedecer o quê? Vou pegar apenas o coeficiente. Eu vou fazer as operações em cima dos números. Nesse caso, eu tenho 3 menos 1, menos 6, certo? E 3 menos 1 menos 6 é igual a menos 4, tá? Menos 4x. Por que que deu menos 4? Lembre-se, além da regrinha que eu estou apresentando para vocês, vocês têm que lembrar daquele conteúdo lá do 7º ano que é jogo de sinais. Tá? Nós devemos obedecer sempre as regras do jogo de sinais, porque é muito importante para a nossa vida também. Né? Quando a gente chegar na nossa velhice, nós ainda vamos estar usando jogo de sinais durante toda a nossa vida. Então, é muito importante aprender essas regrinhas de matemática, tá? Para que vocês possam ter uma vida mais, como é que eu posso dizer, mais compreensível, mais atualizada, digamos assim, né? De uma forma mais rúdica, né? Uma vida melhor. Tá? Agora, observe esse exemplo. 3x menos y. Se eu observar apenas as letras, a parte literal, né, eu não posso resolver. Então, a nossa resposta vai continuar sendo 3x. E o que eu falei na adição? Eu falei que quando nós temos partes literais diferentes, nós não podemos fazer, né? Não há adição e nem subtração. Se as letras forem diferentes, gente, pelo amor de Deus, não resolvam. Apenas mantenham ela na sua resposta, tá? Vamos pegar mais exemplos aqui para ficar bem mais fácil. Observe agora, eu tenho 6a ao quadrado b menos 8a ao quadrado b. Né? Se eu observar bem direitinho, é a mesma coisa que 6 menos 8, tá? Vezes a ao quadrado b, certo? Observe que eu estou pegando aqui apenas o coeficiente, apenas os nossos números, para poder resolver com a nossa continha. A parte literal, ou seja, a parte da nossa letra, eu estou deixando reservado do lado, certo? Então, eu vou resolver 6 menos 8, obedecendo o jogo de sinais, 6 menos 8 vai dar menos 2, tá? Menos 2 o quê? A ao quadrado b. Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 ao quadrado b. Então, observe o que está acontecendo aqui. Quando eu resolvo continha de mais, continha de menos, dentro dos monômios, eu estou fazendo uma redução de termos semelhantes. Ou seja, eu estou pegando uma conta grande, tá? Uma enorme conta, e diminuindo para apenas um único monômio.
tá? Eu estou reduzindo isso. Tudo bem? Bom, observe agora este exemplo. Percebam que ele é enorme, né? Então, o primeiro passo, gente, sempre vai ser procurar os termos semelhantes, né? Eu tenho termo semelhante nesta parte? Tenho, né? Se a gente observar aqui, eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado. São semelhantes? São. Por quê? Porque tem letras iguais. Observem também, tá, os expoentes. Tá? Os expoentes também têm que ser iguais. Tá? Então, todos eles estão levados ao quadrado. Tá? Nesse caso, eu vou separar ele aqui na nossa frente, certo? Eu vou ter 7x ao quadrado, y ao quadrado, menos x ao quadrado, y ao quadrado. Tá? Observando o restante da continha, eu tenho termos semelhantes? Também tenho termos semelhantes, certo? X, y ao quadrado. São as mesmas letras e mesmo expoente. Também vou separar eles aqui na nossa continha. Tá? Resolvendo a primeira parte em vermelho, nós vamos ter 7 menos 1, certo? E na segunda parte, nós vamos ter 2 mais 6. Tá? Resolvendo tudo, nós vamos ter 6x ao quadrado, y ao quadrado, mais 8x, y ao quadrado. Tá? O que eu fiz aqui foi apenas uma redução de termos semelhantes. Tá? Eu peguei os termos semelhantes, fiz a operação que foi solicitada. Se era continha de menos, eu fiz a continha de menos. Se era continha de mais, eu fiz a continha de mais. Ok? Vamos pegar aqui mais um exemplo, tá? De uma forma bem mais fácil, para vocês tentar entender melhor o que é adição e subtração de monômios semelhantes. Tá? O primeiro passo aqui, depois que a gente pega essa expressão, é reparar se nós temos termos semelhantes. Temos termos semelhantes? Sim. 9m menos 3m. Já vou deixar ele separado aqui na frente para poder resolver eles dois, certo? E vou procurar mais termos semelhantes. Temos mais termos semelhantes? Sim. Né? Mais 2, mais 5 também são semelhantes. Tudo bem? Por que eles são semelhantes? Porque eles não têm letras. Tá? Eles não têm parte literal. Bom, agora que nós separamos os termos semelhantes, nós podemos resolver a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte vai ficar da seguinte forma: 9 menos 3 vezes m, né? E a segunda parte eu já posso resolver. 2 mais 5, 7. Tudo bem? Mantendo o sinal, nós estamos indo bem. Continuando, eu tenho que resolver o que está dentro do parêntese, lembra? Então, 9 menos 3 é igual a 6m, né? E vamos abaixar o mais 7. Observe que nós conseguimos reduzir os nossos termos. Eu posso resolver o 6m mais 7? Não, não posso. Por quê? Porque eles não são semelhantes, eles são termos diferentes. Um tem letra, o outro não tem letra. Então, eu não posso mais resolver. A continha termina aqui. Tudo bem? Esse é o fim da nossa aula, tá? Sobre adição e subtração. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.